Prova de Administração Transpetro, ano 2023, Ensino Superior, aplicado pela SESGRAN Rio. Vamos ver a questão 8. Considerando-se a correlação adequada entre tempos e modos verbais, a alternativa que, respeitando a norma padrão, completa o período iniciado pelo trecho, a autora tem sido lida C, é A. Escrever seus contos em outra língua. B. Escrevera seus contos em outras línguas. C. Tiver escrito seus contos em outra língua. D. Teria escrito seus contos em outra língua. E E. Tivesse escrito seus contos em outra língua. O que a banca está querendo verificar aqui é se o candidato sabe a correlação temporal dos verbos simples e compostos. Os verbos, eles têm uma correlação temporal e é exatamente isso que a banca está tentando identificar, se o candidato domina essas posições do verbo, completando sentidos um do outro dentro das orações. Então, nós temos verbos compostos e verbos simples, e eles têm, segundo a regra da gramática da língua portuguesa, uma relação de temporalidade. E nós vamos verificar isso observando primeiro qual é o verbo que está sendo apresentado. Então, vejamos. A autora também teria sido lida. Teria sido lida é um verbo no futuro do pretérito composto e ele indica uma ação hipotética que necessita de uma outra condição do passado para se realizar. Em posse dessas primeiras informações é que eu vou verificar os verbos que estão sendo ali indicados para ver se mantém uma relação de sentido. Letra A. Escrever seus contos em outras línguas. A autora também teria sido lida C. Escrever seus contos em outra língua. Olha, está muito óbvio que não é? No sentido fica completamente perdido, mas não é simplesmente chutando que eu chego a essa resposta, não é simplesmente verificando, olha como é que está estranho, teria sido lida se escrever, realmente muito estranho, mas não é assim que eu verifico analisando a função, o sentido, o significado dos verbos. Então, como é que eu faço? Escrever é um verbo no infinitivo e ele tem um sentido de atemporalidade. Pela regra da gramática normativa, eu verifiquei que teria sido lida é um verbo no futuro do pretérito composto que indica uma ação que depende de uma condição do passado para se realizar. Nesse caso do verbo no infinitivo, ele é uma ação atemporal. Então, ele não completa o sentido do meu verbo, que para ter sentido completo, ele precisa apresentar essa ação hipotética do passado, essa condição para uma ação hipotética do passado. Não é isso que esse verbo no infinitivo está fazendo. Ele está me apresentando uma ideia de atemporalidade. Letra B. Escrever seus contos em outras línguas. Escrever é o verbo no pretérito mais perfeito simples do indicativo. Então, o que eu tenho aqui? Escrever, o sentido desse verbo indica uma ação do passado anterior a outra ação do passado. Ele não indica uma ação hipotética condicionada a outra ação, mas ele indica simplesmente uma ação do passado realizada anterior a outra ação do passado. Então, a letra B também não é a alternativa correta. Letra C. Tiver escrito seus contos em outra língua. Tiver escrito é o verbo no futuro do subjuntivo composto. O verbo no futuro do subjuntivo composto é uma ação hipotética futura. É uma ação do futuro que ainda é uma hipótese, que não se tem certeza que se possa realizar. Letra C também não é a alternativa correta. Letra D. Teria escrito seus contos em outra língua. Teria escrito é uma ação também futura, hipotética, dependendo de uma outra ação. Não é a alternativa correta, porque essa ação futura e não no passado. Letra E. Tivesse escrito seus contos em outra língua. Nesse caso aqui, eu tenho a presença de um verbo no pretérito mais que perfeito composto. Ele vai indicar uma hipótese do passado ligada a uma condição, completando o quê? A ideia da oração que foi dada como referência pela banca. Então, a autora também teria sido lida se tivesse escrito seus contos na língua portuguesa. Olha só como é uma ação sempre dependendo de uma outra condição do passado. Ou seja, se ela tivesse sido escrita, ela teria sido lida. Se ela no passado tivesse escrito em outras línguas, em línguas estrangeiras, ela também já teria sido lida em outros países. Significa o quê? Que é uma ação hipotética do passado, algo que não se realizou, porque dependia de uma outra ação para se realizar. Se ela tivesse escrito, ou seja, uma ação hipotética do passado que também não se realizou, então
essa oração tivesse escrito seus pontos em outra língua, completa o sentido do teria sido lida. A gente tem aqui uma ação impossível de se realizar, porque como ela não escreveu, ela também não foi lida. Então, letra E é a alternativa correta.